Fala galerinha, aqui é o Cirilo e eu tô aqui para começar o nosso Tá na Bíblia. A gente vai estudar, a gente vai ler, a gente vai conversar sobre a história de Abraão. Até então ele era chamado de Abrão. Depois o nome dele e da mulher dele vai mudar. Abrão era casado com Sarai. Deus vira para ele quando ele tá lá em Harã e fala assim, Abrão, sai dessa terra, sai do meio dos teus parentes aí, porque eu vou te dar uma terra, eu vou te mostrar uma terra que vai ser para sua descendência. É lá que eu vou construir um povo através de vocês. Abraão, então, ele acredita, ele pega essa fala de Deus, ele pega essa palavra de Deus e ele segue. Ele leva o sobrinho dele, o Ló. Talvez vocês lembrem aí da história do Ló ou da mulher de Ló, mas ele vai com o sobrinho dele. Eu entendi que era para ele sozinho, mas beleza. Ele leva o sobrinho dele e aí, quando ele chega nessa terra, os cananeus estão lá. Uma coisa muito interessante, antes da gente seguir, é que quando Deus conversa com Abraão, ou Abrão, ele fala o seguinte: eu vou abençoar a sua família. Eu vou abençoar quem abençoar vocês. Eu vou amaldiçoar quem amaldiçoar vocês. E através de vocês, através da sua família, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Isso é muito importante, porque o povo de Israel, no decorrer do tempo, eles vão esquecendo isso, que a proposta de Deus é abençoar todas as famílias da terra. E eu acho que às vezes a gente também esquece isso. Mas vamos continuar a história. Então ele chegou lá na terra de Canaã, e lá tinha os cananeus, que era uma galera bem barra pesada assim. Deus chega lá e fala, é essa terra aqui. Eu não sei porquê, Abraão constrói um altar, mas ele segue em direção ao Negueb. E aí acontece o seguinte: uma grande fome assola tudo e eles têm que fugir pro Egito. Só que chegando lá no Egito, Abraão percebe que a mulher dele é muito bonita. E a galera do Egito poderia falar, não, vamos matar esse cara e vamos pegar a mulher dele. Infelizmente, as coisas funcionavam assim naquela época. E aí Abraão vira pra mulher dele, ainda Abrão, toda hora eu tô falando Abraão, ele vira pra mulher dele e fala assim, se alguém perguntar, fala que você é minha irmã. Porque se você falar que é minha mulher, a galera vai me matar. Chegaram lá, os caras acharam ela bonita. Aí foram atrás dela, atrás dele, e ele falou que era a irmã dele. Ela confirmou. No final das contas, o faraó pegou a mulher dele e levou para casa dele. Enquanto isso, Abraão conseguiu algumas coisas, foi ficando rico. E aí Deus não gostou dessa história não. Deus foi lá e puniu o faraó e a galera lá do palácio. Aí o faraó manda chamar Abraão e fala, pô Abraão, como é que você faz isso comigo, mano? Olha só o que aconteceu, por que você... E aí beleza, perdoa, o faraó deixa ele embora, leva as coisas dele. Abraão passou assim, mas ele segue e eles vão para um outro lugar. Mas a gente continua essa história depois. Tá bom? Algumas coisas que eu aprendi que me chamaram muito a atenção nessa história é que a primeira promessa é para Abraão, mas essa promessa que é para Abraão, ela é para todo mundo. Quando Deus fala com Abraão que ele vai abençoar todas as famílias da terra através das famílias de Abraão, que através desse povo todo mundo vai ser abençoado, Deus está falando de Jesus. Jesus é essa bênção que veio pelo povo de Israel. Jesus é essa bênção que veio pela descendência de Abraão para abençoar todos e todas dessa terra, a todas as famílias. O povo de Israel costumava se esquecer muito isso e achar que Deus era um Deus só deles. E a gente também continua esquecendo isso. Às vezes a gente começa a achar que Deus é um Deus só nosso. E Deus é um Deus que Ele quer todos. A gente é só de Deus, mas Deus é para todo mundo. Jesus, ele vem para fazer Deus ser para todo mundo. A outra coisa que eu aprendo com essa história de Abraão é que quando Deus fala com a gente pode seguir. A gente pode caminhar dentro disso que ele falou pra gente. A gente pode caminhar para essa direção que ele nos dá. Mas e o medo? Medo acontece. Abraão teve medo. Tanto que ele leva seu sobrinho, que ele mente, que ele não fica na terra de Canaã. Talvez, provavelmente, por medo dos cananeus. Mas ele segue. E por isso ele é chamado de pai da fé. O Novo Testamento vai chamar Abraão de pai da fé, porque ele teve fé numa palavra de um Deus que falou, sai, abre mão do que você tem, porque eu ainda vou te mostrar algo, você nem sabe como é, mas eu vou te mostrar. E Abraão faz isso. E Deus continua falando com a gente. Não da mesma forma, não como uma voz que chega e fala e todo mundo ouve, mas Deus continua falando no nosso coração e na nossa consciência, através do Espírito. Sabe, quando você está pensando em alguma coisa e aquilo te traz uma paz no coração, uma sensação, ou quando você quer tomar uma decisão e de repente a sua consciência fica tranquila? Então, eu costumo dizer e pensar que sempre que o meu coração fica tranquilo, a minha consciência fica tranquila, e conversando com pessoas que estão ao meu redor, eles também percebem que talvez essa seja de fato a direção, eu costumo entender que Deus tem falado comigo. Eu vim para Campinas, eu decidi fazer teologia. Algumas decisões que eu tomei foi muito tendo essa sensibilidade de perceber. Não é fácil, a gente tem que ter muita sabedoria, mas é por isso que é muito importante
a gente orar, a gente pedir para Deus sabedoria, discernimento, para que a gente possa tomar as decisões de acordo com a vontade dele. Abraão foi esse cara, apesar das suas falhas, ele foi esse cara que seguiu aquilo que Deus tinha falado com ele. Que Deus continue abençoando a gente, que a gente não se esqueça que Deus quer usar a nossa vida para abençoar todos e todas. É isso que ele disse para Abraão, é isso que ele continua dizendo pra gente. Jesus é a bênção de Deus pro mundo. E agora algumas coisas para você conversar com seus pais, ou com amigos, ou com quem for. A primeira é, você já tomou alguma decisão que você percebeu claramente que era Deus falando com você? Qual decisão foi essa? E como foi esse processo? Você teve medo? Outra pergunta é se você também já se confundiu. Achou que Deus tinha falado algo, mas de repente você percebeu que não, isso aqui é o que eu tô querendo. Porque é meio que também o que Abraão fez quando ele toma a decisão de não ficar em direção ao Negueb. Lá fala que Abraão que tomou essa decisão. E a terceira coisa para vocês conversarem é, vocês já viveram situações ou conversaram com pessoas ou já foram essas pessoas que por um tempo achou que Deus era só de vocês ou só da gente que é evangélico, que é dessa igreja aqui? Então essas daí são 3 perguntas para vocês conversarem aí com alguém, para vocês conversarem com os pais, com a tia, com a avó, com os amigos, aquela ligação por Skype, FaceTime, o que for, mas troca uma ideia com alguém e no domingo que vem tem mais história do nosso Tá na Bíblia. Grande abraço a todos e todas, tchau!